Falar de profundidade de Deus é falar daquilo que há de mais lindo e mais belo e mais desejável nesse mundo. E se, durante essa série inteira, os nossos olhos estiverem fechados a isso, de nada adiantará. Então eu quero convidar vocês aqui agora a pedir que o Espírito Santo de Deus nos abra os olhos, nos destampe os ouvidos, nos faça ver, ouvir e entender a palavra dele. Porque é ela, pela força do Espírito Santo, que nos conduz à profundidade de Deus. Sem eles, nós podemos fazer as melhores das músicas, as mais emocionantes apresentações, elas não serão nada senão tentativas vãs de a gente alcançar um Deus que é inalcançável. Então eu gostaria que a gente, em oração, pedisse ao Espírito Santo que ele pudesse falar com a gente, amém? Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui diante do Senhor. Nós não estamos diante de um Deus pequeno e nós não estamos diante de um Deus que se esconde. Nós estamos diante de um Deus que quer se revelar a cada um de nós, porque Ele assim escolheu. Deus, nós reconhecemos que nós não temos nenhuma ferramenta, nenhuma sabedoria, nenhuma inteligência, nenhuma força de vontade, nenhuma religião que nos permita chegar até o Senhor. Nós só chegaremos ao Senhor porque o Senhor escolheu. E nós só chegaremos ao Senhor se o Teu Espírito Santo nos conduzir ao Senhor. Se o Senhor não destampar os nossos ouvidos, não abrir os nossos olhos, nós seremos sempre cegos, sempre surdos para o Senhor. Então nós pedimos, pelo Teu amor, que o Senhor venha nos revelar a Tua palavra e venha nos mostrar aonde nós estamos e aonde o Senhor nos quer. Porque nós queremos chegar ali no nome de Jesus. E é no nome dele que nós oramos e já entregamos esse momento. Amém. Eu queria que vocês, por favor, acendessem as luzes. Eu queria que você já abrisse a sua Bíblia no Salmo 8. Você vai deixar a sua Bíblia aberta aí por um tempinho no Salmo 8. Pode apagar as luzes aqui, por favor? Salmo 8. E antes de começar a falar sobre o Salmo, eu quero fazer uma rápida introdução. Rápida porque eu poderia ficar nela há muito tempo. Eu não posso, então eu preciso ser rápido nela. Eu quero falar brevemente, muito rapidamente, sobre aquilo que um irmão do passado chamado A.W. Tozer disse que talvez é a maior perda que nós sofremos nas últimas décadas. Eu já vou falar para vocês o que é, mas antes de falar sobre o que é, eu queria que os meninos colocassem uma imagem para mim. Essa imagem. Vocês estão vendo? Não precisa apagar a luz, não. É aquele vídeo. Quem aqui viu o vídeo? Ah, que bom. Esse vídeo me fez entrar em crise. O vídeo me fez entrar em crise. É uma crise que já estava instalada, mas o vídeo me fez dizer, basta, acabou. Nossa, mas o que tem de... Não tem nada de demais no vídeo, é só um vídeo. O problema era eu. E o vídeo me mostrou algo. E eu estava nessa crise. E aí saiu um outro vídeo, pode passar. Que é esse. Quem é que viu? Aí é que a crise se confirmou mesmo. Quando eu vi, eu falei, não. Há um problema. E talvez o problema não seja eu somente. Qual que é a crise? É a crise da irreverência. Crise do quê? Irreverência. O que é irreverência? Falta de reverência. Estou dizendo que os meninos são reverentes? Não, eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que eles simbolizam exatamente o que nós somos. Uma geração irreverente. Eles são frutos da igreja contemporânea. E mais, eles são frutos de uma juventude irreverente. De uma juventude que ri de tudo. E que não somente ri de tudo, mas ri o tempo todo. Ri o tempo todo de todos com todos. Nós rimos e nós rimos e nós rimos. Nós
nos divertimos à beça e tudo pra gente tem que ser divertido. O trabalho tem que ser divertido, certo? A escola tem que ser divertida. A igreja tem que ser divertida. E se o pastor de jovens não for divertido, eu vou procurar uma igreja que seja mais bacana. Nós vivemos na época da irreverência, onde todos riem, todos se divertem o tempo todo. E é por isso que nós somos inundados e a nossa página é inundada de memes, vídeos, montagens, piadas, referências, etc, etc, etc. Porque nós somos alimentados por isso e nós respiramos coisas sempre divertidas. Por que isso é um problema? Porque isso mexe na coisa mais importante que nós temos, que é a nossa relação com Deus. Nossa, mas o vídeo tem esse poder? Não, eu não estou dizendo do vídeo. Eu não estou dizendo do vídeo. O vídeo é só um exemplo. Porque quando eu vi o vídeo, eu falei, interessante, o culto na Assembleia, porque é meio que um funk, né? O baile da favela, né? Esse aqui é o do tá tranquilo, tá favorável. E eu falei, putz, legal. Para que esse vídeo foi feito? E eu fiquei pensando seriamente, vai alcançar alguém? É para evangelizar? Não, não é para evangelizar. Não é, vamos falar a verdade, não é. Ninguém vai ser evangelizado com isso. É para ensinar um valor cristão? Não, porque não ensina nada. Certo? Porque nós passamos, então, tanto tempo produzindo isso, assistindo isso, rindo disso, compartilhando isso, e rindo. Porque nós estamos ficando idiotas. Essa é a verdade. Qualquer pessoa mais antiga de Deus, vocês são bobos. Por que vocês riem o tempo todo? É isso. É porque é o que está acontecendo com a nossa cultura. Nós ficamos horas na frente de uma tela o tempo todo compartilhando coisas que não mudam nada para ninguém, não tem diferença nenhuma se existem ou se não. Qual que é o problema? Isso não seria um problema tão grande? Seria, mas né, teria menos grave se isso permanecesse do lado de fora. Mas eu estou falando de pessoas que são cristãs, que estão levando o nome de Deus adiante. O problema é que essa mentalidade irreverente chegou na igreja e tomou a igreja. E tomou os grupos de jovens por todo o Brasil e mundo. E é por isso que existem tantas baladas e raves e etc, etc, etc. Porque tudo tem que ser legal. Tudo tem que ser bacana. E aí nós estamos perdendo a nossa capacidade de reverenciar. Nós estamos perdendo a nossa capacidade de nos sermos maravilhados por algo. Tudo que é sério, tudo que é profundo, passa. Porque nós estamos sempre na superfície, porque a irreverência é sempre superficial. Então, a irreverência expulsa todo tipo de profundidade. Não é à toa que as pessoas com os pensamentos mais profundos e mais difíceis, elas são pessoas um tanto quanto quietas, às vezes até melancólicas. Porque profundidade exige reverência. E é sobre isso o culto de hoje. É sobre isso a mensagem de hoje. Sobre a perda que o irmão Tozer chamou de a perda da nossa capacidade de nos maravilharmos com Deus. Olharmos para Deus, entendermos quem é Deus e sermos impactados por isso. É a maior das perdas. É um exemplo disso? Quem crê que Deus está aqui? Amém? Amém. Quem crê que Deus está aqui todos os cultos? Amém? Amém. Por que nós não choramos todos os cultos? Por que você não treme diante de Deus em todos os cultos? Porque em tantos e tantos cultos você sequer se lembra do que foi falado lá na frente, porque você passou todo o culto rindo de qualquer coisa. Ou comentando qualquer coisa com alguém do seu lado, ou alguém num celular distante. Por quê? Deus não está aqui? Tá. Por que você não percebe Ele? Talvez o problema não esteja em Deus. Talvez não. O problema não está em Deus. O
problema está em nós. Nós não somos receptivos a Deus porque nós continuamos na superfície. Quer mais um exemplo? Não posso falar certeza, mas eu arriscaria dizer que tem muitas pessoas que estão mais empolgadas com o filme do Batman e Superman do que com a oração. Assim, arrisco tranquilo. Que a empolgação que você sentiu assistindo o trailer do filme não é a empolgação que você sente na oração, já faz muito tempo. Talvez. Não quero acusar ninguém, tá? Mas aí é uma pergunta reflexiva. Outra coisa, eu apostaria a dizer que muitas das pessoas que não somente estão aqui, mas que estão na igreja, que são parte da juventude cristã, ficaram mais ansiosas pelo novo clipe da Rihanna que ia sair do que pelo culto que ia acontecer no domingo à noite. Eu tenho bastante convicção disso. Eu tenho bastante convicção de que quando saiu a temporada nova da sua série preferida, você virou a noite assistindo, mas faz uns anos que você não vira a noite com Deus. Faz uns anos que as coisas espirituais não te tiram o sono. Será que eu estou viajando? Será assim? Não, sério, assim, façam assim ou assim, só para eu saber. Porque eu sinto que eu estou falando de coisas tão comuns, que isso acontece o tempo todo, nós perdemos a capacidade de perceber como isso é grave. Porque se nós estamos dizendo que Deus, o Criador do universo, está no nosso meio, não é possível que a nova temporada de qualquer coisa seja mais interessante. Não é possível. Não é possível. Ou é, para nós, que nós nos acostumamos a isso. E eu fiquei pensando, será que isso é normal? Será que o problema é só com a gente? Será? O que será que está acontecendo? E eu fui para a Bíblia, e aí eu comecei a procurar reações das pessoas de quando elas estavam diante de Deus. Eu vou citar algumas. Êxodo 3,16 diz assim: Moisés encobriu seu rosto porque ele temeu olhar para Deus. Lucas 5,8 diz assim: quando Pedro viu Jesus fazendo isso, prostrou-se diante dele, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou um homem pecador. Apocalipse 1,17, João, quando vê Jesus ressurreto, ele cai como morto e ali ele fica. Hebreus 12:21, diz que Moisés, diante daquele cenário que eu falei, do tabernáculo sendo enchido, diz que ele ficou apavorado e trêmulo. Uau! No que as nossas reações diante de Deus se parecem com as reações dessas pessoas? Nada. Por quê? Porque nós perdemos a capacidade de perceber Deus. Nós nos tornamos tão distraídos, tão superficiais, que Deus pode passar, a gente pode falar que Deus ficou aqui horas e horas e nada acontece com a gente. Então, há um abismo entre o que nós sabemos, Deus está aqui, e o que nós sentimos. Não estou sentindo nada. Por quê? Porque o nosso conhecimento de Deus é teórico, nós acreditamos, é o conhecimento certo, mas ele não muda o nosso coração. A gente acredita em Deus tanto quanto a gente acredita, sei lá, no Papai Noel ou na Caipora. Para a gente, Deus está tão distante quanto qualquer personagem do folclore. A gente fala dele, a gente comenta sobre ele, a gente faz pequenos grupos sobre ele. Mas a gente não sente a presença dele. E aí, ao invés de a gente ter uma vida espiritual intensa, como esses caras que eu citei tiveram, a gente vive uma vida cristã bem mais ou menos assim, a gente vai na igreja, faz as coisinhas, tal, mas não é real, assim, real, não é aquele negócio, não é. Talvez na sua vida sim, amém, fico feliz por isso, mas na vida de muita gente não é. E conversando com as pessoas, eu começo a perceber como é que Deus se tornou uma grande rotina para elas. E Deus é tudo, menos rotina. Então, a ideia dessa série é justamente essa.
Pode colocar para mim, Mateus? Não, volta. É a gente sair de onde nós estamos, está bem clarinho aqui, não dá para ver. Que a gente sai de lá de cima e dizer, Deus, existe um oceano do Senhor aqui. O Senhor é infinito. E eu só conheço a borda. Eu quero ir mais fundo. Eu quero ir até onde o barulho cessa e onde eu só encontro o Senhor. E essa é uma decisão muito corajosa e muito importante. Se a gente quer viver com Deus hoje, aqui e agora, de uma forma real, é só assim. Ficar na superfície, você vai para o céu, tá ok, bacana, sua salvação está garantida, mas é isso e nada mais do que isso. Você vai ser um eternamente frustrado aqui enquanto você vive, porque você não tem mais de Deus. Nós queremos ir para o fundo. Nós queremos ir. Eu quero ir. Eu não sei você, mas eu quero. Eu cansei de ficar ali. Eu cansei de ficar ouvindo pessoas falando sobre experiências incríveis com Deus e Deus para mim não passar de uma teoria que eu leio. Eu cansei. Eu cansei de ver pessoas dedicando horas do seu dia somente para ficar em silêncio diante de Deus e eu não consegui fazer isso mais do que 10 minutos. Eu cansei. Eu cansei de ouvir falar de um tipo de vida que é muito superior à minha e eu não consegui alcançar. Eu cansei. E por crer que muita gente também cansou, a gente vai iniciar essa série. E cada um desses cultos vai ser uma resposta, uma tentativa de solucionar isso. De dar direção para a nossa busca. Como é que nós podemos nos aprofundar em Deus? E a mensagem de hoje é, a gente tem que começar mudando a forma como nós vemos a Deus. Qualquer solução se inicia em Deus. Eu não vou dizer para você orar muito, porque o problema não é a sua falta de oração. O problema é a forma como você tem visto a Deus. Porque a forma como você vê a Deus vai mudar completamente sua vida de oração. Não adianta eu dizer para você, não, você tem que jejuar a semana inteira. Porque se você mudar a sua forma de ver a Deus, o jejum vai ser para você mais interessante do que a comida que você come. Não à toa, Jesus disse que a comida dele era fazer a vontade de Deus. E eu queria que a gente fosse para Salmos 8. Salmos 8, versículos 1 até o 4. Diz assim, Senhor nosso, quão é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca a vingança. Foca no versículo 3 e 4. Quando eu contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, eu me pergunto, o que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Davi está olhando para o céu e dizendo, Deus, quando eu olho para o céu, eu olho a tua imensidão, eu olho o teu tamanho, eu vejo a tua graça, eu vejo a tua glória, eu vejo o teu poder, eu fico abismado e eu me pergunto, por que o Senhor se importa comigo? Por que o Senhor se importa comigo? Davi está nos ensinando aqui uma lição. Quando a gente olha para Deus e o vê corretamente, as coisas começam a entrar no seu devido lugar. Quando você olha para Deus e diz, Deus, olha o seu tamanho. Uau! Quando você é surpreendido pelo tamanho de Deus, algo acontece dentro de você. Algo muda dentro de você. Se você vê Deus como distante, a sua vida de oração vai ser fraca, você não vai ter muita fé, porque você acha que Deus é distante. Se você acha que Deus é um homem em cima de um trono pronto para matar todo aquele que errar alguma coisa, aquele que cometeu um desvio, você vai viver com medo. Porque a forma como nós vemos a Deus molda e dita como é que nós vamos viver. E hoje eu quero, pelo poder do Espírito Santo, recuperar uma visão majestosa de Deus. Versículo 1. Senhor, como é majestoso o teu nome em
toda a terra. Porque nós estamos constantemente diante daquele que é a maior glória do universo, daquele que é o ser mais importante, mais lindo, mais belo e mais desejável do universo, e nós não sentimos nada. Nós somos como cegos na frente do Grand Canyon. É o lugar mais lindo do mundo, mas ele não sente nada. Por quê? Porque ele não vê. Ele não tem visão para ver. Eu quero dizer que você está diante de Deus, que a coisa mais bela é o ser mais belo que você pode conhecer, e você talvez esteja cego para ele, para o tamanho dele, para a glória dele, para a beleza dele. Por que nós estamos cegos? Porque nós perdemos a capacidade de entender Deus. Nós tratamos Deus como muito pequeno. Deus para a gente parece muito comum, muito diário, muito normal. Eu dei o exemplo dos vídeos, né? Na época de Jesus, os judeus sequer falavam o nome de Deus. Eles tinham tanto temor a Deus, eles tinham tanto respeito por Deus, que eles sequer falavam o nome dele. Eles criaram uma nova forma de falar, de se referir a Deus, para não falar o nome dele. Porque o nome dele era santo demais para ser falado. E o que nós fazemos com o nome de Deus hoje? Nós colocamos num funk. Nós colocamos num meme e nós damos risada beça com isso. Isso demonstra que Deus para a gente se tornou muito comum, muito pequeno. E um dos motivos para isso é que a gente não entendeu direito o amor de Deus. Vou explicar por quê. A gente fala muito que Deus é pai, certo? Deus é meu pai. E aí a gente acha que isso nos dá o direito, nos dá liberdade para a gente fazer o que a gente quiser com Deus. A gente se referir a Deus como a gente quiser. E é por isso que às vezes eu ouço pessoas falando assim: Deus é meu parça. Deus é meu brother. Deus é... Acredita em mim, Deus não é o seu parça. Se você está achando que Deus é o seu parça, se você se ajoelha diante de Deus, isso é, se você se ajoelha e você está vendo Deus como seu parça, é porque você confundiu tudo o que é ser filho de Deus. Se o rei mais importante, mais sábio, mais rico desse mundo te adotasse, você não ia chegar na casa dele e colocar o pé em cima da mesa, ia? Não. Você ia receber a filiação e a adoção dele como um grande privilégio. Você não ia querer abusar disso. O problema é que nós achamos que por Deus ser o nosso pai, nós podemos vê-lo da forma como nós quisermos. E você trata Deus como você trata o seu pai. Mas Deus não é isso. E Deus não é esse. E o fato de Deus nos chamar de filhos deveria nos fazer tremer. De dizer, como assim? Deus me chamando de filho? Não acredito nisso. Como assim ele me chamando de filho? Nós deveríamos ficar surpreendidos todas as vezes que Deus fala, filho meu. A gente não deveria se acostumar com essa ideia. Como se Deus fez algo muito grande por nós. Muito grande, muito grande. Não torne isso algo comum. Não transforme Deus em qualquer coisa. Porque Deus não é isso. Eu creio que Deus está nos altos céus, cansado de ver pessoas tão que o desprezam de tamanha forma, sabe? Eu tô cheio, essa é a verdade, de ver jovens, de pessoas adultas, de ver crianças, a menor noção de quem Deus é, entendeu? Gente, a gente fala tanto de Deus. A gente fala tanto de Deus. Por que Deus não se manifesta no nosso meio de forma sobrenatural? Por quê? A culpa é de Deus? Não, a culpa é nossa. E nós perdemos a noção de quem nós éramos e do que Deus fez por nós. Nós nos apegamos à graça de Deus como se ela fosse a coisa mais barata e mais comum do mundo. Ela não é. Ela é uma história, uma notícia incrível, que Paulo chama de loucura.
Mas nós nos apegamos ao evangelho como se ele fosse uma velha notícia que eu já me acostumei. E eu olho para Deus e digo, prefiro mexer no meu WhatsApp. A gente está perdendo algo muito incrível. Muito incrível. Você tem uma vida que você vai passar nessa terra e você pode passá-la de uma forma muito medíocre. E você pode continuar caminhando da forma como você está. Esse é o caminho. Ou você pode olhar para a Bíblia, olhar para a história e saber que grandes homens e grandes mulheres conheceram a Deus. Viram a face de Deus. E Hebreus 11 vai dizer que essas pessoas se tornaram de tal forma reflexo de Deus que o mundo não era digno deles. O mundo não era digno dessas pessoas, não porque elas eram incríveis, mas porque elas conheceram e andaram com Deus. Porque elas sabiam quem era Deus. Elas pararam de falar de Deus como se ele fosse algo distante. Pararam de tratar Deus como se ele fosse uma religião, um folclore. E entenderam que ele é soberano. E que ele tem todo o direito sobre tudo. E elas se dobravam diante de Deus. Quando alguém falava o nome de Deus para elas, elas tremiam, porque elas sabiam quem era esse Deus. Elas não saíam cantando e falando dele como se ele fosse um velho conhecido. Não. Deus ele tem que ser sempre novidade para a gente, senão a gente está cego para ele. E nós somos um monte de cegos querendo guiar outros cegos. Eu falo isso por mim. Não achem que eu sou, não, eu estou nessa busca. Mas eu cansei de pessoas me procurarem para tirar dúvidas ou para pedir conselhos e eu dizer, eu não sei do que você está falando. Eu não tenho intimidade com Deus. Eu cansei disso. E se a gente não tomar uma decisão de acabar com esse tipo de coisa e tomar e ter uma nova postura em relação a Deus, nós vamos continuar assim para sempre. Para sempre. Para sempre. Vocês têm ideia do que é você ter uma sala com 100 jovens e esses 100 caras passarem a vida a partir de nada? Se divertindo mais com Batman do que com Deus? Isso não tem sentido, gente. Isso não tem sentido. Deus não está sendo real para nós. E Deus quer ser real para nós. Eu cansei de superficialidade. Eu quero ir profundo. E para a gente saber, e para a gente poder ir profundo, a gente tem que entender quem é Deus. Eu quero falar um pouco sobre quem é Deus. Meninos, por favor, coloquem para mim. Eu quero falar sobre algumas características de Deus hoje. Eu quero falar sobre quem é esse Deus de quem eu estou falando. Que a gente se acostumou tanto a ouvir. Isaías 40 vai dizer, na verdade as nações são como a gota que sobra do balde. Para Deus elas são como o pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia, nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do seu altar, ou os animais de lá bastariam para o seu sacrifício. Diante dele as nações são como nada, para ele são sem valor e menos do que nada. Se você juntasse todo o universo diante de Deus, eles são menos do que nada. Porque antes de existir céu, mar, anjos e seres humanos, Deus já existia. Deus já estava. Antes de existir qualquer coisa, Deus já estava lá eternamente, só. Suficiente nele mesmo. Satisfeito nele mesmo. Completo nele mesmo. Sem precisar de nada. Deus nunca precisou criar. Ele nunca precisou criar animais, criar florestas. Ele nunca precisou. Ele passou uma eternidade inteira só. E nada fazia falta para ele, porque ele não precisa de nada. Ele nos fez como uma expressão da graça dele só. Então Deus não precisa de você. Deus não depende de você. Antes de você existir, Deus já era. E quando você passar, Deus continuará sendo. Nós acabamos de cantar. Que era e é e há de vir. Ele sempre foi. Então ponha o seu nome aí. Eu não interfiro em Deus. Deus não depende de mim. Ele não existe para mim. Ele não foi criado por mim.
Ele não precisa da minha adoração. Ele não precisa do meu louvor. Ele não precisa de você. Quando você acha que você está fazendo algo para Deus, Deus está dizendo, eu nunca precisei de nada de você. As nações inteiras são como algo num balde para mim. Eu não preciso de ninguém. Eu sou suficiente em mim mesmo. Completamente suficiente. Eu reino sobre o universo desde sempre. Deus é só em sua majestade, único em excelência, incomparável em suas perfeições. Ele sustenta tudo, mas ele mesmo não precisa de nada. Deus é suficiente nele mesmo. Então Deus não é um pequenininho que está dizendo, olha, vem me adorar, viva para mim, eu preciso tanto de você. Deus não precisa de você, nem de mim, nem disso, nem de música, nem de nada. Ele nunca precisou de ninguém. E nós temos o grande prazer de conhecê-lo, um privilégio que a gente nunca vai poder entender, porque ele não precisa de nós. Isso deveria mudar alguma coisa na forma como a gente vê a Deus. A gente deveria ficar desse tamanhinho diante de Deus. É isso que o salmista diz. O que é o homem para que o Senhor se importe com eles? Nada. Mas ele se importou. É isso que é a graça. Deus não importa, mas ele se importou. Deus não é somente autossuficiente nele mesmo, ele também é absolutamente soberano. Pode passar, por favor. Isaías 45 diz, ai daquele que contende ou que briga com seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro, o que você está fazendo? Deus não deve satisfações a ninguém. Porque assim como o Max contou agora uma história da barata, agora há pouco para a gente, assim como nós somos muito maiores do que um bichinho, um mosquitinho, Deus é infinitamente maior do que nós. Ele não deve satisfações para você, ele não precisa de você e ele é soberano sobre tudo. Se todo o universo se juntasse para guerrear contra Deus, Deus acabaria com tudo num soprar, assim, ó, acabou. Você não tem força nenhuma contra Deus. É isso. Quando você deixa de dar o seu tempo a Deus, ele não está perdendo nada, somente você está perdendo. Ele não vai sentir falta, e quando eu digo isso, ele não vai sentir falta, não é porque ele não é amoroso, é porque ele nunca precisou disso. Mas você precisa dele. Você não é soberano. Você não é soberano. Você fica doente hoje, amanhã você está numa cama de hospital, sem saber como você foi parar lá. Você não é soberano. Deus é. Todos os reinos do mundo foram feitos por ele. Cada estrela, cada animal, cada árvore é dele. Ele mantém todas as coisas vivas e ativas. Você está vivo somente porque Deus quer. Quando ele não quiser que você esteja vivo, ele simplesmente diz, morra. Ele tem controle sobre cada momento da sua existência. Quando ele quer, ele manda o mar se abrir. Quando ele quer, ele manda a chuva parar. Quando ele quer, ele manda o sol voltar. E cada uma das estrelas obedece ao chamado dele. Você acha que você tem poder sobre Deus? Você acha que você é alguma coisa sobre Deus? Você não é. Deus é soberano. Ele não obedece a nenhuma lei, nenhuma limitação. Ele é a lei dele mesmo. Ele faz o que ele quer, quando ele quer, para quem ele quer, porque ele quer. Você já entendeu que Deus é isso? Porque nós criamos um Deus domesticável, que quer o que a gente quer. Deus não é isso. Deus é muito maior que você, ele é infinito. O que você quer não importa. Simples assim. Eu estou dizendo isso, eu não quero parecer excessivamente duro, mas é porque nós estamos tratando Deus como se ele fosse um igual a nós. Ele não é um igual. E enquanto você entender que Deus não é um igual, você vai continuar tratando ele como se fosse qualquer coisa. Você nunca vai se dobrar diante dele em adoração.
Porque um dia todo joelho se dobrará para Ele. Um dia todo joelho vai se dobrar. O que Ele quer convidar você é para se dobrar voluntariamente. Porque mesmo aqueles que não o reconhecem, um dia reconhecerão que Ele é Senhor. Mas Ele quer que a gente se dobre por reconhecimento, em adoração. Deus não é somente soberano, Ele é onisciente. Salmo 139 diz: Tu sabes quando eu me sento e quando eu me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando eu trabalho e quando eu descanso. Todos os meus caminhos te são conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Deus sabe de tudo que aconteceu, de tudo que acontece, de tudo que vai acontecer. Ele conhece cada pensamento, cada desejo, cada ação, cada propósito. Todas as coisas estão diante dele e ele está vendo todas as coisas. Cada pecado planejado, ele conhece. Cada má intenção, ele conhece. Ninguém pode se esconder de Deus. Ninguém. Nada pode ser escondido de Deus. Por mais que você queira colocar isso no baú da sua consciência, Deus sabe. Deus vê. Deus conhece. Deus jamais erra, Deus jamais se engana, Deus jamais esquece. O conhecimento dele é perfeito. Isso significa que um dia nós teremos que prestar contas a Ele. E cada um dos nossos atos vai estar diante de nós. E Ele vai nos cobrar por cada um dos nossos atos. Há duas formas de você ver isso. Você pode ficar com medo diante disso. Um medo que te coloca em fuga. Ou isso pode te ensinar temor. E você pode saber que em Cristo você não precisa ter medo de Deus. Porque todos os seus pecados que Ele conhece, Ele mesmo já pagou. Mas isso te mantém em temor. Quem sabe que Deus sabe tudo, nunca brinca com Deus. Nunca. Nunca ri de Deus. Porque Ele é justo juiz e Ele está olhando para a terra, esperando que o dia do juízo chegue. E esse dia vai chegar. Mas Deus não é somente onisciente, Ele também é imutável. Deus não muda em caráter, em atributos, em desejos, em propósitos. Ele não muda por ninguém. Por nada. Porque antes de ser fiel a nós, Ele é fiel a Ele mesmo. E Ele nunca deixará de ser fiel a Ele mesmo. Deus não muda. Ele é chamado de a rocha, porque Ele não muda. A rocha inabalável, Ele não muda. Ele jamais deixará de ser glorioso, perfeito e santo. Nós somos inconstantes. Nós mudamos a cada dia. Ele não. Ele não muda e Ele não vai mudar. Ele é, Ele era, Ele é e Ele será eternamente. Ele nunca cresceu, Ele nunca aprendeu, Ele nunca evoluiu, Ele nunca melhorou. Ele sempre foi perfeito. De eternidade a eternidade, Deus permanece perfeito. E o tempo não tem efeito sobre Ele, porque Ele está além do tempo. Ele está acima do tempo. Deus não é somente imutável, mas Ele também é infinitamente santo. Isaías 6 diz que acima dele estavam os serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Deus é a soma de todas as perfeições. Nem mesmo a sombra do pecado pode alcançar Ele. Nenhum traço de maldade pode chegar em Deus. Abacuque vai dizer que Deus não suporta sequer olhar o mal. Quanto mais ser conivente com isso. Deus não tolera e não vai tolerar o mal. Nunca. Porque Ele é santo, santo, santo. E quando o texto diz santo, 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 é porque Ele é perfeitamente santo. Na linguagem poética judaica, o falar 3 vezes aquilo é perfeito. Deus é perfeitamente santo. Em ação, em propósito, em pensamento.
O que esse Deus tem a ver com Deus que nós tratamos, falamos e rimos? Nada. Nada. A gente tem que entender isso. Senão nós continuaremos falando de um Deus que é inexistente, que é um Deus nosso, criado por nós, para nosso prazer e para nossa diversão. Deus não se enquadra em quem nós somos. Ele é. Você pode se dobrar diante dele ou recusar o conhecimento dele. É simples. É simples. Mas Deus não é amor? É claro que ele é amor. Esse é um dos atributos dele. Esses são todos os outros. E eu decidi falar hoje de atributos que talvez a gente não costume falar. Porque de amor todo mundo fala. Por só falar de amor, a gente esquece de quem Deus é. Por só falar de amor, nós achamos que o amor é aquilo que nós queremos, e não é. Tudo que Deus faz é santo, sua justiça é santa, sua sabedoria é santa, seu poder é santo, e o seu nome, que expressa a perfeição de que ele é um nome santo. E diante do trono de Deus há milhares de querubins. E que eles sequer podem olhar para Deus, e é por isso que eles tampam os seus olhos. Porque a santidade de Deus é de tal grandiosidade que nem mesmo os querubins podem olhar para Deus. É por isso que nenhum homem pode olhar para Deus e permanecer vivo. Porque ele é santo, 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 e nós não somos. Nós somos barro. Nós não suportamos olhar para Deus. Mas ele, por graça, quer se dar a conhecer a cada um de nós. Isso é incrível. E se não é incrível é porque você não entendeu nada. E se não é incrível é porque você nunca conheceu a Deus. E se você está dizendo, esse não é o meu Deus, bom, talvez não seja de fato o seu Deus, porque você criou um Deus. E você vive de acordo com ele. E a sua devoção é do tamanho dele. E o seu amor por ele é do tamanho dele, é do tamanho que ele merece. Pequeno, porque ele é pequeno. Mas um Deus desse tamanho merece todo o nosso louvor. E é por isso que nós dizemos que toda honra, toda glória e todo louvor é merecido. É porque ele é desse tamanho. E Deus não é somente santo, ele também é, por último, glorioso. Apocalipse 4 diz que, João dizendo, imediatamente me vi tomado pelo Espírito, diante de mim havia um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe, sardônio, são pedras preciosas. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circuncidava o trono. Ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentado neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e tinham na cabeça coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. A gente não consegue entender a glória de Deus, então Deus se revela através de figuras como lâmpada, trovões, barulhos muito altos. E essas coisas causam em nós espanto, e é isso que a glória de Deus deveria causar em nós, espanto. Não risada. Não irreverência, espanto. Os homens mais santos desse mundo não ousavam olhar para Deus. Nós tratamos Deus de qualquer forma. Ele não é isso. Ele é glorioso. Toda beleza, toda glória, tudo que há de bom nesse mundo nasce nele e é sustentado por ele. Ele não precisa ser reconhecido por ninguém. Ele sabe tudo, ele pode tudo, ele faz o que ele quer. Ele não é manipulado por ninguém, ele não é moldado por ninguém, ele não é convencido por ninguém. Deus é sobre todos. Tudo depende dele, ele não depende de nada. Ninguém pode detê-lo, ninguém pode confrontá-lo, ninguém pode permanecer de pé diante dele. Diante dele tudo se desfaz. Agora, diante desse Deus, você ri. Diante desse Deus, você peca como se fosse... Como? Como? Como é que você fala desse Deus como se ele não fosse poderoso? Como?
Eu creio que Deus cansou. Pelo menos comigo ele cansou, eu sei disso. Ele tem que deixar isso bem claro comigo. Eu cansei. Cansei desse povo que me chama e que me adora com os lábios. Cansei desse povo que tem lindas músicas, mas um coração distante de mim porque eles não me conhecem. Cansei de vocês. Estou de saco cheio de vocês. Sim. É isso que Deus fala. O que nós fazemos? Nós podemos ter várias reações possíveis. Uma delas é ficar bravo. Você pode ficar bravo e ficar sem Deus. Fica tranquilo. Vai embora. Não tem problema. Continua no seu rumo. É isso aí. Ou você, em humildade, se volta a Deus. Diz, Deus, eu me arrependo pela forma leviana como eu tenho te tratado. Como eu tenho visto o Senhor. Eu me arrependo pela minha irreverência diante do Senhor. Eu me arrependo por tornar um maldito celular muito mais importante que o Senhor. Eu me arrependo disso. Eu me arrependo por qualquer vídeo me empolgar muito mais do que o Senhor me empolga. Eu me arrependo por fazer um esforço gigantesco para ir em qualquer lugar, mas eu não jamais faria um esforço semelhante para passar um tempo com o Senhor. Eu me arrependo. Me arrependo por passar horas e horas e horas e horas trabalhando para juntar coisas, para juntar dinheiro e para comprar coisas, para me gastar em coisas que não importam. Eu me arrependo. Porque eu não passei nenhum momento com o Senhor. Eu me arrependo por ter te transformado nesse tamanho, num Deus pequeno, pouco glorioso, que não é soberano, que não é Deus. Eu me arrependo. Eu me arrependo. Eu me arrependo. Eu me arrependo. Porque essa é a única reação correta diante de Deus. Confessar como eu fui tolo. Confessar como eu fui como os ímpios. Eu fui como um ímpio. Cristão, vivendo de forma ímpia. Deus, eu me arrependo. Eu confesso que não há Deus como o Senhor. Eu confesso que o Senhor é grande, eu confesso que o Senhor é soberano, que o Senhor não depende de mim. Eu confesso todas essas coisas. E aí quando Deus chega, e quando você se arrepende dessas coisas, e quando você decide começar a ver Deus de uma forma correta, Deus se manifesta. Deus te leva para o fundo. Deus não vai levar ninguém enganado para uma vida mais profunda com Ele. Deus não vai levar ninguém por acidente para mais fundo. A gente só vai mais fundo em Deus, a gente só conhece mais a Deus, a gente só tem um tipo de vida mais cheio de Deus, quando isso brota do nosso coração, esse desejo brota de dentro. A pergunta é, você tem desejo disso? Ou está suficiente assim? Por que essa série é sobre isso? Essa série é sobre você se arrepender muito diante de Deus. Sabe por quê? Porque ninguém vai para o fundo naturalmente. Afundar não é algo natural, nós boiamos. Estava conversando com o Rafa isso. Ir para o fundo não é natural. A gente boia. Tudo puxa a gente para cima, nada puxa a gente para baixo. A gente só vai conseguir descer, só vai conseguir mais fundo, se a gente clamar pela misericórdia de Deus. E dizer, Deus, pelo Teu Espírito Santo, me conduz. Me leva aonde o Senhor está. Me dá uma visão certa do Senhor. Me dá um coração desejoso do Senhor. Me dá um coração que se enche de temor e tremor diante do Senhor. Sabe por quê? Porque Tiago vai dizer que até os demônios tremem diante de Deus. E os filhos dele não? E os filhos de Deus não? Não tremem? Não temem? Não o adoram pela beleza da majestade dele? Nós estamos em posição pior do que demônios. Essa é a notícia. Se você continua se rebelando contra Deus. Esse é o Deus da Bíblia.
O Deus da Bíblia não é o Deus do eu amo todo mundo, vem aqui, dá um abraço aqui em mim. Esse não é Deus, esse é um ídolo. A Deus nós adoramos. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. E nós podemos amar esse Deus porque Ele nos chama para Ele. E porque Ele nos escolhe, Ele nos conduz à salvação. E Ele nos dá santidade, justiça, pureza através de Cristo. E é por isso que Hebreus 10, 19 vai dizer: pelo sangue de Jesus podemos entrar confiadamente no Santo dos Santos. Nós só entramos no Santo dos Santos confiadamente por causa de Cristo. Nada disso pode ser feito fora de Cristo. Você nunca vai descer 1 milímetro em Deus sem Cristo. Você pode tentar se arrepender, você pode tentar qualquer coisa. Sem Cristo você não vai. Se não for pelo mérito de Cristo e pela operação do Espírito Santo na sua vida, você não desce nada. Você continua onde você está. Você fica empacado na sua vida comum. E nós viveremos nos divertindo para sempre. Mas sem Deus. Essa é a escolha. A minha escolha é me arrepender. A minha escolha é dizer: Deus, eu me arrependo, me perdoa. Me perdoa pela forma como eu tratei o Teu Espírito Santo. Me perdoa por rir do Teu Espírito Santo. Me perdoa por ver pessoas mais simples do que eu, ajoelhadas buscando a Deus, e eu achar que eu era melhor do que elas, porque eu sabia um pouco de teologia. Me perdoa. Me perdoa por ver pessoas apaixonadas pelo Senhor, e eu chamar elas de ignorantes, de burras. Por quê? Porque eu decorei meia dúzia de versículos e eu me acho alguma coisa. Me perdoa. Me perdoa por querer viver de uma forma independente do Senhor. Me perdoa. Me perdoa por tornar qualquer coisa mais desejável do que o Senhor. Me perdoa. Eu me arrependo. Então, gente, essa série não é para pessoas acomodadas, que estão a fim de permanecer aí, tranquilas. A série é para pessoas que estão a fim de dizer: Deus, eu topo sacrificar tudo pelo Senhor. Eu topo ir a qualquer lugar pelo Senhor. Eu topo me arrepender de mim mesmo todos os dias, até eu estar apto a entender quem é o Senhor. Eu topo. As pessoas que mais têm a Deus são as pessoas que menos têm de si mesmas. Se você vai ficar se agarrando no seu eu, nada vai mudar. Mas se você disser: Deus, eu me arrependo, eu deixo de confiar em mim mesmo, eu me agarro no Senhor, então Deus diz: seja bem-vindo, nós vamos descer. Seja bem-vindo, nós vamos para baixo, você vai me conhecer. Eu gostaria muito de fazer uma oração. E não vai ser uma oração de final de culto. Olha, Deus está te convidando para uma grande aventura. Vai ser super divertido. Não vai. Mas vai ser glorioso. Vai doer para você. Mas vai ser incrível. Você vai conhecer a Deus de uma forma como você nunca conheceu. E uma coisa que eu cansei bastante é de apelo de final de culto. Eu cansei, sabe por quê? Porque a gente vai apelo atrás de apelo, aceitando apelo. A gente vai lá na frente, recebe oração, chora um pouquinho, volta. Amanhã a gente continua a mesma coisa. Aí semana que vem, aí tem um irmão que faz uma pregação bem bacana, a gente vai, nossa, é comigo, Deus precisa mudar, eu preciso mudar. Aí você vem aqui na frente, aceita o apelo, chora um pouquinho, volta para casa e continua. Eu cansei disso. Eu estou cansado disso. Eu já vi muita gente chorando, e elas continuam as mesmas. Nós vamos tocar uma música agora? Você vai orar. Você pode orar ou não orar. E se você for orar, a única oração possível é: Deus, eu me arrependo. Me perdoa por ter te diminuído. Eu quero te ver como o Senhor é grande, glorioso, majestoso, imenso, infinito. E eu quero que meu coração se dobre diante do Senhor.
Você pode ajoelhar no seu lugar aí. Pode dizer, Deus, eu cansei. A partir de hoje, as coisas não serão mais iguais. Você pode fazer essa oração? Fica todo mundo de pé. Você pode só ficar cantando a música, não tem problema. Senhor Deus, eu creio do fundo do meu coração que o Senhor está para voltar. Eu creio do fundo do meu coração que falta pouco tempo até que Jesus apareça nas nuvens, chamando a igreja dele. Eu creio do fundo do meu coração. E se tem uma coisa que eu não quero sentir naquele dia é arrependimento. De dizer, eu vivi de forma burra, vivi de forma orgulhosa. Naquele dia não. Se for para me arrepender, eu me arrependo hoje. Para quando Jesus voltar, eu dizer, finalmente, meu Deus veio me buscar. Eu não aguentava mais esperar por esse dia. Senhor, eu creio do fundo do meu coração também que o Senhor tem algo para fazer nessa geração. Nós temos tanto na nossa mão, Senhor. Nós temos tantos recursos na nossa mão, tanta inteligência à nossa disposição. Nós estamos usando isso para nada. Oh Senhor, nós nos arrependemos, Senhor. Senhor, produz em nós o mesmo temor, o mesmo senso de que o Senhor está entre nós, que o Senhor fez com Isaías, com Jeremias, com Pedro, com Paulo. Não é possível, Senhor, que a gente fale do Senhor como se o Senhor fosse o nosso brother. O Senhor é glorioso e nós pedimos, revela mais do Senhor a nós, e que diante do Senhor todo joelho se dobre, todo orgulho se quebre, e só sobrem pessoas dizendo, glórias, glórias ao Cordeiro que foi morto mas ressuscitou, glórias a esse Deus, glórias e glórias e glórias. É isso, Senhor, que nós queremos ser. É essa igreja que nós queremos ser. Nos ensina, nos conduz, nos corrige, no nome de Jesus. Amém.